Os milagres de São Francisco, o milagre da pregação aos pássaros. São Francisco de Assis é extremamente reconhecido por seu amor profundo e incondicional por toda a criação. Ele acreditava que todos os seres vivos eram criaturas de Deus, dignas de respeito e compaixão. Este amor não se limitou aos seres humanos, mas se estendeu a todas as formas de vida, incluindo animais, plantas e até os mesmos elementos da natureza. Francisco via o mundo natural como um reflexo da beleza e da segurança de Deus, e ele frequentemente se refere às criaturas como seus irmãos ou irmãs. Entre as muitas histórias que ilustram essa conexão única com a natureza, uma das mais conhecidas é o milagre da pregação aos pássaros. Esta história se tornou um símbolo da mensagem de paz, harmonia e fraternidade universal que Francisco encarnou em sua vida e ministério. Ela demonstra como Francisco reconhecia a presença de Deus em todas as criaturas, grandes e pequenas, e como ele se sentiu chamado a compartilhar o Evangelho com toda a criação. O encontro com os pássaros. Segundo a tradição, o milagre aconteceu em uma das muitas viagens de São Francisco pela Itália, enquanto ele estava no caminho de uma pequena cidade chamada Bevagna, na Úmbria. Durante essa jornada, Francisco avistou uma grande quantidade de pássaros de várias espécies reunidos em um campo. Ao ver essa cena, ele ficou maravilhado com a beleza e a diversidade das aves, e seu coração se encheu de alegria e gratidão a Deus pela criação. Movido por sua devoção e amor pelos seres vivos, Francisco decidiu parar sua caminhada e dirigir-se diretamente aos pássaros. Ele saudou as aves com as palavras: meus irmãos pássaros, vocês deveriam louvar o Criador que lhes deram penas para se vestirem, asas para voarem e tudo o que é necessário para viver. Deus os fez nobres entre todas as suas criaturas, e lhes deu o ar para voarem. Vocês não semeiam, nem colhem, mas Deus os alimenta e lhes dá rios e fontes para beberem e árvores altas para construírem seus ninhos. A reação dos pássaros. Enquanto Francisco falava, os pássaros, em um gesto extraordinário, se aproximavam dele e se posicionavam em torno de sua figura, como se ouviam atentamente suas palavras. Alguns relatos descrevem que as aves encontraram quietas e imóveis, como se entendessem e apreciassem a mensagem que Francisco estava transmitindo. Essa cena foi interpretada pelos que a presenciaram como um sinal de que até mesmo as criaturas mais simples e humildes podem ser tocadas pelo amor de Deus e pela pregação do Evangelho. Francisco, cheio de alegria por ver a receptividade dos pássaros, continua a pregar sobre a segurança de Deus e a criação. Ele encorajou as aves a sempre louvarem e agradeceram a Deus por todas as vitórias que obtiveram, incluindo a liberdade de voar e a abundância de alimento e abrigo que lhes eram proporcionados sem que tivessem que trabalhar por isso. Francisco concluiu sua pregação abençoando os pássaros com o sinal da cruz, e, segundo a tradição, as aves só levantaram voo após ele ter feito suas palavras, flutuando em vários tons práticos como se levassem consigo a mensagem divina. O significado espiritual da pregação aos pássaros. O milagre da pregação aos pássaros é carregado de significados espirituais profundos. Ele simboliza a visão de São Francisco de que o Evangelho é uma mensagem para todas as criaturas, não apenas para os seres humanos. A pregação aos pássaros exemplifica sua crença na fraternidade universal e na interconexão de toda a criação, onde todos os seres, em suas diferentes formas e funções, são chamados a louvar e servir a Deus. A história também reflete o conceito franciscano de simplicidade e humildade. Francisco pregava para os pássaros, que são criaturas pequenas e aparentemente insignificantes, mostrando que ninguém é muito pequeno ou insignificante para receber a mensagem de Deus. Este gesto simples, mas poderoso, enfatiza a ideia de que a segurança e a graça de Deus se estendem a toda a criação, e que todos os seres têm um lugar no plano divino. Além disso, a pregação aos pássaros ressalta o profundo respeito de Francisco pela natureza e seu compromisso em cuidar da criação de Deus. Este milagre é frequentemente citado como um exemplo de sua visão ecológica pioneira, que promove a harmonia entre a humanidade e o mundo natural, uma mensagem que ressoa fortemente nos tempos modernos. O legado da pregação aos pássaros. O milagre da pregação aos pássaros tornou-se uma das histórias mais queridas e emblemáticas sobre São Francisco, amplamente representada na arte e na literatura cristã. Ele desenvolveu gerações de fidelidade a cultivar uma relação mais próxima e respeitosa com a natureza, lembrando a todos da sacralidade de todas as formas de vida.
Francisco de Assis, até hoje, o santo padroeiro dos animais e do meio ambiente, e sua pregação aos pássaros simboliza seu papel como guardião da criação. Esta história também se tornou um ícone na espiritualidade franciscana, enfatizando a importância da simplicidade, da comunhão com a natureza e da pregação do Evangelho em todos os aspectos da vida. A pregação aos pássaros é uma lembrança de que a espiritualidade não conhece fronteiras e que uma mensagem de amor e paz pode e deve ser compartilhada com todo ser vivo. No dia 4 de outubro, quando uma igreja católica celebra a festa de São Francisco de Assis, a pregação aos pássaros é frequentemente lembrada em liturgias e celebrações ao redor do mundo, ressaltando a relevância contínua da mensagem de Francisco para a relação da humanidade com a natureza. Legado de São Francisco, exemplo de humildade e amor. A humildade foi uma das virtudes mais proeminentes na vida de São Francisco de Assis, e é talvez o aspecto mais marcante de seu legado. Nascido em uma família rica, Francisco renunciou a todos os seus bens materiais e à vida de conforto que poderia ter desfrutado, optando por viver em total pobreza. Essa decisão radical não foi motivada pelo desprezo pelas riquezas, mas por um profundo desejo de seguir o exemplo de Jesus Cristo, que viveu na simplicidade e no desespero material. Para Francisco, a verdadeira grandeza estava em ser pequeno e servir a Deus e aos outros com um coração puro. Junto com a humildade, o amor foi o outro pilar fundamental da vida e do legado de São Francisco. Ele acreditava que o amor era a essência do Evangelho e o principal mandamento de Jesus, e amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Para Francisco, o amor não era apenas um sentimento, mas uma ação concreta que se manifestava em serviço, caridade e compaixão pelos outros. A oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando, que se recebe. Perdoando, que se é perdoado e é morrendo, que se vive para a vida eterna.